Aleluia. Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esses acordes musicais, estamos aqui iniciando, pela graça do nosso Deus, mais um dia de estudo bíblico, onde todas as quarta-feiras, pela graça do nosso Deus, fazemos aqui pela página do Facebook da Igreja Pentecostal Casa de Oração, estudo bíblico, que seria a nossa escola dominical, mas aqui nós fazemos às quarta-feiras, né? Hoje lição de número 2, aliás, lição de número 4, perdão. Hoje lição de número 4, que tem o título dizendo assim, como se conduzir na caminhada. Então nós estudamos já a lição de número 1, 2, 3, hoje a quarta. Então nós vamos agradecer ao Senhor porque Ele nos concedeu essa oportunidade de hoje nós já estarmos aqui mais uma vez junto estudando a palavra do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite por esse estudo, obrigado Senhor Jesus pelos irmãos que já estão presentes, por aqueles, meu Deus, que também vão estar presentes conosco, por aqueles, ó Deus, que também vão acompanhar essa live, em outras oportunidades, durante a semana, durante o mês, durante o ano, através do Facebook, através do WhatsApp e também através do YouTube. Meu Deus, muito obrigado nessa noite e nós pedimos, ó Pai, em favor de cada irmão, de cada pessoa, de cada lar, de cada família, que as tuas mãos sejam estendidas sobre cada um, o Senhor venha abençoar e dar a todos, ó Pai querido, a grande vitória que vem do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Iniciando então o nosso estudo bíblico, como se conduzir na caminhada. Lição de número 4 da nossa revista, que é a revista do segundo trimestre do ano de 2024. Como se conduzir na caminhada. Nosso texto-áudio diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Verdade prática: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver, ou seja, viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade do nosso Deus e não de acordo com a nossa vontade. Então, por isso que fala que no contexto de oposição
da nossa maneira de viver, ou seja, não tem que ser do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que o nosso Deus nos preparou, né? Nossa leitura bíblica em classe hoje está no livro de Efésios, capítulo 5. Aí nós vamos ler o versículo do 15 até o 17, ou seja, apenas 3 versículos, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor Jesus. Então, não é para nós andar como insensato, como tolo, mas sim de acordo com a vontade do nosso Deus. Nossa introdução dessa noite diz assim: a jornada da vida cristã, na jornada da vida cristã, o Pai Celestial, ou seja, o nosso Deus, estabeleceu um padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. E por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Ou seja, nós estamos aqui neste mundo e nós estamos então preparando, nós estamos numa caminhada, numa jornada, onde Deus nos colocou aqui nesse mundo para nós vivermos aqui já servindo o Senhor e aguardando a grande oportunidade de nós herdarmos o céu, herdarmos a vida eterna. Não estamos aqui neste mundo para ser famoso, para ganharmos dinheiro, para herdarmos todas as coisas que estão nesse mundo, porque muitas pessoas não estão refletindo a vida material. Por que nós estamos aqui neste mundo? E está pensando que em ficar famoso, ficar rico, de granjear, e não se prepara para viver eternamente com o Senhor, porque a nossa vida aqui, ela é curta. Podemos viver 100 anos, que ainda é curta. Mas nós precisamos, então, durante a nossa jornada aqui na Terra, estarmos nos preparando para nós, então, vivermos a vida eterna lá no céu com o Senhor Jesus. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou seja, nada resolve, né? Nós vivemos aqui na Terra, sermos famosos, ganharmos tudo, conquistarmos tudo aqui, mas não conquistarmos o direito de morar com o nosso Deus, de passarmos a nossa eternidade com o Senhor Jesus. Então, por isso, é dessa forma que a palavra de Deus nos mostra: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, ou seja, nada adiantaria, né? Mas se nós vivermos aqui a nossa vida, aqui na terra, fazendo a vontade de Deus, nós vamos ter o direito de nós herdarmos a nossa salvação, de passarmos a nossa eternidade com o nosso Deus, né? O padrão de conduta da caminhada cristã é o nosso primeiro tópico. Padrão de conduta. Existe um padrão de conduta na nossa caminhada como cristão. A nossa caminhada é cristã. É como nós já dissemos:
nós estamos aqui é só de passagem, esse não é a nossa cidade, essa não é a nossa morada. Nós estamos aqui de passagem e a qualquer momento nós vamos embora deste mundo. A vida não consiste em viver muito ou viver pouco, mas viver bem. Então, se nós viver 90, 100 anos, ou se nós viver 10, 20 anos, não importa. O que precisa é, no decorrer dos nossos anos que nós estivermos vivendo, nós ter uma vida boa, uma vida excelente. Ah, pastor Arnaldo, mas cheia do dinheiro, de fartura, cheia de conquista? Não. Viver bem não é isso. Viver bem, que a palavra de Deus nos mostra, é viver uma vida com o nosso Deus, uma vida de honestidade, uma vida próspera na palavra de Deus, vivendo já o céu aqui sobre a face da terra. Amém? Então diz assim, nosso primeiro ponto vai falar sobre Jesus como nosso padrão de conduta. Diz aqui, antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito do padrão geral da conduta para fazermos a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Então precisamos refletir a nossa caminhada, a nossa conduta, como que nós estamos vivendo aqui na Terra. Será que estamos achando que é só para ganhar dinheiro, ser famoso? Ou será que nós estamos atentos ao que diz a palavra de Deus? Que a nossa jornada, a nossa morada não é aqui. O próprio Jesus fala isso. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Então nós sabemos que a nossa morada é no céu com o Senhor Jesus. Então por isso que cabe a nós refletir a respeito do padrão geral, como conduta de fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, durante toda a nossa caminhada, nossa peregrinação sobre a face da terra. Há um padrão que o Senhor Jesus espera que os seus discípulos que é para fazer a vontade de Deus nessa vida, ou seja, enquanto estivermos aqui na terra, se quisermos agradarmos o Senhor, nós vamos viver esse padrão, essa conduta de estarmos aqui na terra, servindo a Deus, agradando a Deus, andando de acordo com a vontade do nosso Deus. Então a palavra padrão, ela expressa uma norma determinada por um consenso, ou seja, por uma autoridade oficial, que se torna a base de comparação consagrada como modelo que deve ser seguido. Ou seja, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa cristã, vai viver uma vida de consagração a Deus, uma vida de preparação, durante todo o seu tempo sobre a face da terra. Porque fazendo isso, está fazendo a vontade do nosso Deus. O Senhor Jesus ensinou o seguinte, ele diz, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Ou seja, tudo que Jesus fez, ele deu a nós o exemplo, que nós precisamos espelhar no Senhor Jesus, na palavra de Deus, e vivermos uma vida honesta. Não é uma vida de religiosidade, porque podemos ser religioso e não agradarmos a Deus, podemos ser religioso e não servirmos a Deus, podemos ser religioso e enganarmos todas as pessoas, mas não conseguimos enganar a Deus. Então por isso, não é apenas ser um religioso, mas ser uma pessoa de boa conduta, uma pessoa cristã, uma pessoa que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus, porque se fizermos assim, nós estamos nesse padrão que é andar agradando o nosso Deus. Ora,
esse texto, no caso de João 13,15, ele diz que expressa que ele é o mesmo modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem uma base, como base, o nosso Senhor Jesus, a quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo, deve olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, não é apenas ser um religioso, como eu já disse, mas quem quer seguir o padrão daquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina. Então, nesse padrão de conduta, o cristão precisa fazer o que a gente vai ler agora, do que está escrito na palavra de Deus. Primeiro eu vou ler João 13 e versículo 15, que diz assim, a palavra de Deus, João 13, versículo 15, ele nos fala assim: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais também. Então, esse é o exemplo do Senhor Jesus. E uma ordem que nós fazemos da mesma forma, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Agora, no livro de Hebreus, o capítulo 13, nós vamos ler, aliás, capítulo 12, perdão, o capítulo 12, ele nos diz assim, o capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, ele suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do nosso Deus. Ou seja, o próprio Jesus, ele suportou a cruz, ele desprezou tudo o qual o mundo às vezes oferece, e às vezes as pessoas acham que se nós vivermos a nossa vida aqui na terra do jeito que nós queremos, cheio de orgulho, cheio às vezes de eu, que predomina o coração do ser humano, de uma forma que às vezes o ser humano não respeita a conduta de Deus, de uma forma que às vezes o ser humano não reconhece que é pecador, que é necessitado do amor de Deus. E o nosso Jesus, ele suportou tudo, suportou inclusive a morte de cruz, por causa do grande amor pelas nossas almas que o Senhor Jesus teve. Então, da mesma forma, a palavra de Deus fala que nós precisamos também imitar o Senhor Jesus. E nesse padrão de conduta, o próprio João, o apóstolo, ele diz assim: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Ou seja, o que tem que prevalecer na vida do cristão não é a religiosidade, não é poder, não é fama, não é orgulho. O que tem que prevalecer na vida do cristão é realmente a humildade, é deixar que Cristo cresça na sua vida. Então, nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos um padrão, um modelo padrão, que o próprio Jesus, ele nos deu como exemplo, para nós estarmos seguindo o Senhor Jesus, né? Então, assim, um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós, como cristãos, precisamos fazer a vontade de Deus. Nesse padrão, a vontade de Deus, e neste mundo, deve olhar só para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não podemos querer fazer a nossa vontade,
os nossos desejos, olhando somente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso a palavra de Deus, ela nos mostra que para nós servirmos a Deus, nós precisamos renunciarmos o mundo. Se nós não renunciarmos o mundo, nós não aceitamos a vontade do nosso Deus, nós não vivemos o padrão de exemplo que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Por isso que é necessário que nós então deixamos este mundo e seguirmos o padrão do Senhor Jesus para a nossa vida. Ponto 2, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar o Pai e na jornada desta vida, fazer sempre a sua vontade, ou seja, o próprio Jesus, durante os 33 anos que ele esteve no seu ministério terreno, que ele esteve aqui na terra, ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai que estava no céu. Então esse é o padrão que nós precisamos seguir. Se nós queremos fazer a nossa vontade, nós não fazemos a vontade de Deus. Então, fazendo sempre o que? A vontade do nosso Deus. Não por acaso, o nosso Senhor, ele incentivou a buscar a vontade do Pai na oração, que ele mesmo ensinou aos seus discípulos. A oração do que? Do Pai Nosso. Mateus 6:10, você pode ler lá. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar nos padrão divino de Cristo. Aos olhos humanos. Ou seja, se nós não colocarmos o nosso coração em Deus, se nós não olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos viver nesse mundo com dificuldade, às vezes mesmo sendo o religioso, mesmo tendo a nossa religiosidade, mas não seguimos os padrões do Senhor Jesus. Mas se nós quisermos servir a Deus, nós temos que negar a nós mesmos. O próprio Jesus ensinou isso. Aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Este é o padrão do Senhor Jesus. Então, aos olhos humanos, parece difícil andar no padrão divino de Cristo. Aos olhos humanos. Mas a pessoa que entrega a sua vida ao Senhor, ela começa a viver a sua vida dentro dos padrões do Senhor Jesus. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração nos ensina, ensinada por ele. Então, se nós quisermos vivermos como cristãos apenas na religiosidade, com as nossas próprias forças, nossas próprias condutas nossas, é por isso que fala que é impossível aos olhos humanos servir a Deus dessa forma. Mas se nós buscarmos a Deus como o próprio Senhor Jesus nos ensinou dentro do seu padrão, a oração do Pai Nosso, nós buscarmos a Deus, então nós temos o que? O auxílio do céu. Nós temos o auxílio de Deus, do Espírito Santo, na nossa vida. Então nós conseguimos servir a Deus e agradarmos a Deus e não vivermos apenas uma religiosidade. Então, logo o cristão, ele deseja ir para o céu, procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo. O cristão que tem desejo de ir para o céu, de servir a Deus, ele tem que começar a buscar a Deus, deixar o egoísmo, deixar o orgulho, deixar a vaidade e procurando se aproximar e praticar as leis de ouro, que é aquilo que é ensinado pelo Senhor Jesus, ensinada pelo nosso Senhor Jesus. Tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-vos também a vós. Então, o que eu quero que as pessoas me façam? É o que eu tenho que fazer também. Porque não adianta. Às vezes as pessoas têm o costume de querer reivindicar só os direitos
E os deveres? Então nós precisamos também dos nossos deveres, cumprir o nosso dever, cumprir as nossas obrigações e fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, agradar as pessoas, para que nós então possamos estar dentro dos padrões que a palavra de Deus nos orienta, que é o padrão do Senhor Jesus. Uma vida cristã bem-sucedida. Aí vamos ter isso, uma vida cristã bem-sucedida. A respeito de uma vida, da vida cristã, o apóstolo Paulo, ele disse que estamos numa competição espiritual. Estamos numa competição espiritual. E por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Ou seja, precisamos lembrar isso. Nós estamos numa competição. Pastor Arnaldo, mas que competição é essa? Não é jogo de futebol, não é guerra, não é nada contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as astúcias ciladas do diabo, é contra a própria carne, é contra os nossos próprios desejos. Então nós estamos numa guerra, estamos guerreando, estamos competindo, porque nós precisamos então estar dentro do padrão do Senhor. E a Bíblia nos mostra que a nossa carne, ela compete contra o nosso espírito, por isso que nós estamos numa competição. A carne quer fazer a vontade do mundo, mas o espírito quer fazer a vontade de Deus. A inclinação da carne é carne, a inclinação do espírito é espírito. Se nós andarmos na carne, estamos agradando o mundo. Se nós andarmos em espírito, estamos agradando o Senhor Jesus. Então é essa que é uma competição, que o apóstolo Paulo fala, de uma competição espiritual. E por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões do Senhor, estarmos qualificados, diz a Bíblia Sagrada. Sabemos que as pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas, resilientes. Ora, como que eu ou você, se quisermos andar segundo a vontade de Deus, os padrões de Deus, como é que nós vamos espelhar em pessoas desequilibradas? Nós vamos espelhar em pessoas que nunca leu a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, vamos espelhar em político que às vezes só fala de Deus nas horas das eleições, espelhar em político que só fala de Deus quando vai tudo bem na vida dele? Não. Nós precisamos espelhar em pessoas que têm um compromisso com Deus, que serve a Deus. Uma pessoa agradável, uma pessoa que realmente faz a vontade de Deus. Uma pessoa que está dentro dos padrões bíblicos. Uma pessoa que está agradando o Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, minha irmã Terezinha, lá de Populina, Deus abençoe, sempre aqui conosco na nossa live, né? Pastora Mauri, missionária Graça, todos os nossos irmãos, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Voltando então, pessoas que nós vamos espelhar tem que ser pessoas bem-sucedidas, pessoas ilustres, pessoas equilibradas, pessoas que realmente ela faz a vontade de Deus, que está dentro dos padrões do próprio Deus, da palavra de Deus para a nossa vida. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado, ilustre até a morte. O que você pode falar do Senhor Jesus? Alguém viu algum defeito? Alguém pode falar alguma coisa errada que Jesus fez? Não. Jesus foi uma pessoa ilustre,
Jesus foi uma pessoa que agradou a Deus, andou de acordo com a vontade de Deus. Ele deixou toda a vida dele, o momento de 33 anos que ele viveu sobre a face da terra, ele deixou a sua vida só diante do Pai, deixou tudo na mão do Pai. Jesus tinha ele tinha uma vida material, uma vida espiritual. Jesus, como a vida dele material, ele estava de acordo com a palavra de Deus, honrando pai e mãe, guardando todos os princípios da palavra de Deus. Foi ao Jordão ser batizado por João Batista. Cumpriu toda a vontade de Deus aqui na terra como ser humano. E lado espiritual, o próprio Jesus era o próprio Deus. Então, Jesus como Deus, ele poderia fazer que eu e você fosse então olhar hoje e dizer assim, ó, Jesus não aceitou a morte de cruz, Jesus não aceitou as autoridades do passado, mas não é isso que nós vimos. Jesus obedeceu às leis, Jesus guardou a palavra de Deus, Jesus honrou pai e mãe, e Jesus foi realmente o grande Deus sobre a face da terra e cumpriu tudo o que ele veio fazer. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar tudo que estava perdido. Então, dentro dos padrões bíblicos, o Senhor Jesus, ele exerceu o seu ministério material, mesmo sendo Deus. Porque quando ele veio em carne, quando ele encarnou e veio, ele não deixou de ser Deus. Mas ele veio aqui como homem. Ele veio aqui em carne. Então ele cumpriu todos os padrões bíblicos, obedeceu às leis, agradou os homens e assim agradou em primeiro lugar a Deus. Então nós precisamos fazer isso, espelharmos desse modelo maravilhoso que é o grande exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui para o nosso estudo, que diz assim: de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor Jesus, exortando que o imitássemos, ou seja, o apóstolo Paulo aconselhou, escreveu para nós imitarmos o Senhor Jesus, fazermos da mesma forma que o Senhor Jesus fez. Mas se nós não estiver dentro da vontade de Deus, dos padrões bíblicos, nós não queremos fazer isso. A Bíblia, ela nos ensina que o próprio Jesus, ele como Deus, ele cumpriu. E nós precisamos espelharmos nele, ser o imitador do Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios, aliás, no livro de Filipenses 2:5, e também está registrado também na palavra de Deus, em Mateus 11:29. Então, precisa ter em nós o mesmo sentimento que esteve no próprio Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Prudência e sabedoria precisa acompanhar nós em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada sobre a face da terra. Pastor Arnaldo, quantos anos nós vamos viver? Não sabemos. Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir amanhã, Jesus pode vir individualmente para cada um de nós, ou também pode vir já coletivamente para todo mundo. As trombetas podem soar, Jesus pode descer em nuvem a qualquer momento e arrebatar a sua igreja que está sobre a face da terra. Então, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. A nossa caminhada, nós não sabemos quando termina. Então,
precisamos fazer com prudência e também com sabedoria. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Então, isso pode ser dividido em 3, e esse é o primeiro passo, que é o que diz aqui, o que nos aconselha aqui, a caminhada do cristão em amor. Isso é importantíssimo. Segundo passo, uma caminhada sábia. E o terceiro passo é uma trajetória cheia do Espírito Santo. Ou seja, o cristão então precisa ter uma vida, uma caminhada com bastante amor, uma caminhada com muita sabedoria e uma trajetória na caminhada cheio do Espírito Santo. Porque dessa forma nós vamos agradar o nosso Deus, né? Então, aqui nós deteremos na segunda parte, em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Que nesse capítulo, a palavra prudência se destaca de acordo com o Antigo Testamento. Palavra prudente tem a conotação de compreensão, discernimento. Ou seja, uma pessoa prudente, ela pode se destacar numa pessoa com bastante compreensão e também uma pessoa com bastante discernimento. É uma pessoa prudente. A Bíblia diz: seja prudente como uma serpente e humilde como uma pomba, né? Humilde como uma pomba, prudente como uma serpente. Então, uma pessoa compreensiva, uma pessoa com discernimento, é uma pessoa prudente. Em Provérbios 9, capítulo 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz uma ideia de ensino, instrução, capacitação de ensinar. No Novo Testamento, a palavra remetente a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento, amor, vontade de Deus. Então, quando nós pensamos em prudência, também podemos trazer esse outro lado, que uma pessoa, como nós falamos lá atrás, de prudente, é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa com bastante discernimento. E trazendo agora para esse outro ponto de vista, outra maneira de nós compreendermos, ou seja, acrescentarmos o que significa prudência, temos então o termo que traz a ideia do ensino, uma pessoa bem ensinada. Também, o Novo Testamento, a palavra de Deus remete que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda prudência, entendimento, ou conhecimento e amor à vontade de Deus. Então é muito importante nós entendermos o que é sermos prudentes, o que é ser prudente. Então podemos conceituar prudência como uma virtude que nos permite agir com cuidado, com moderação, diante de uma situação desafiadora. É como uma razão prática que nos permite discernirmos as escolhas mais adequada que nos faz o bem. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa com bastante discernimento, é uma pessoa com bastante sabedoria, é uma pessoa que realmente ela está dentro dos padrões bíblicos, dentro da vontade do nosso Deus, não age de qualquer forma, é uma pessoa que tem discernimento, uma pessoa com bastante entendimento, a pessoa prudente. Então isso
é muito maravilhoso sabermos que o cristão, ele precisa ser prudente, porque ele tem bastante discernimento, ele tem bastante conhecimento, e ele não faz a vontade dele próprio, mas sim a vontade do nosso Deus. É uma razão que nos pratica, que nos permite discernir as escolhas mais adequadas para o nosso bem. Não andeis como nécio, diz o apóstolo Paulo, né? Não andeis como nécio. Vamos entender o que significa isso. O apóstolo diz: não devemos andar como nécio, cujo objetivo traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado. Então, o apóstolo Paulo fala para nós não andarmos como nécio, ou seja, não andar como tolo, como bobo, não andar como uma pessoa ignorante. Então, a palavra de Deus mostra para nós claramente que não podemos ser nécios. Nós precisamos, então, da prudência do nosso Deus para ter entendimento, sabedoria, para nós estar sempre dentro dos padrões bíblicos, dentro da vontade do nosso Deus. Mas como sábio, ou seja, diligente, cuidadoso, sábio, cheio do Espírito Santo, para fazermos a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo fala assim: não andeis como nécio, ou seja, como ignorante, como um tolo, como um bobo. Mas ele fala para nós que é para nós sermos uma pessoa diligente, cuidadoso, sábio, cheio do Espírito Santo, uma pessoa que faz a vontade do Senhor. Porque ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ou seja, a falta do conhecimento espiritual. Uma pessoa nécio é uma pessoa ignorante, que não tem o conhecimento das coisas de Deus. Então, ele tem ausência de sabedoria, ele é desprovido da luz divina, não tem o conhecimento das coisas de Deus. Então, é necessário que nós realmente obedecemos a Deus, andemos segundo a vontade de Deus e não sejamos tolo, nécio, mas sejamos sábio, prudente, fazemos a vontade do nosso Deus. A irmã Salete de Gaspareto, Cristo, gosto das suas aulas bíblicas, glória a Deus. Obrigado, irmã Salete, que Deus abençoe, sempre bem-vindo em nossas aulas, né? Essa live é sempre às quarta-feiras, sempre às 19 horas, por esse mesmo perfil da Igreja Casa de Oração. Então, ser nécio reflete a ignorância espiritual, a ausência da sabedoria, desprovido da luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Ou seja, se nós não estiver dentro dos padrões bíblicos, se nós não estiver dentro da vontade de Deus, nós estamos à mercê do pecado. Estamos sujeitos a infiltrarmos nas coisas pecaminosas, no pecado, né? Então, por isso, nos aconselha a palavra de Deus, para nós sermos prudentes, sermos essa pessoa que realmente agradamos o nosso Deus. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, ele diz: seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos 8:8. Aqueles que andam na carnalidade jamais agradam o nosso Deus, como diz Romanos 8:8, né? Andeis como sábio. O apóstolo Paulo fala lá em cima, que nós acabamos de ler, não andar como nécio, como tolo, como essa pessoa desprovida da sabedoria de Deus,
uma pessoa que vive uma vida agradando a carne. Mas agora ele fala, andeis como sábio. O objetivo de Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é como sábio. Aqueles que servem a Deus nesse mundo é sábio. Muitas pessoas nesse mundo que tem tanta sabedoria carnal, biblicamente, não está servindo a Deus, não é sábio. Porque sábio é aquele que anda na presença de Deus, aquele que serve a Deus. Então, para quem está na caminhada, servindo o Senhor, está caminhando para o céu, ele está fazendo uma caminhada sábia. Ele é sábio sobre a face da terra. Uma pessoa hábil, perita, porque ele é uma pessoa que está realmente andando segundo os padrões do Senhor. Então ele é uma pessoa sábia, ele é uma pessoa que anda na santidade, na luz, e tem sabedoria. Por meio da luz divina que habita no crente, que habita o crente, o seu andar é como discernimento de sabedoria. A sabedoria realmente o faz distinguir o que deve ou não deve fazer, ou seja, a pessoa que serve a Deus. Eu não estou falando de um religioso, não estou falando de uma pessoa religiosa. A religiosidade, ela não significa isso que nós estamos falando agora. Nós estamos falando não de uma pessoa religiosa, não de uma religiosidade. Nós estamos falando de alguém que anda na caminhada com o Senhor, na santidade, que anda na direção do Espírito Santo, que anda na luz do Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo. Então ele anda numa caminhada na luz, na santidade, ele tem realmente sabedoria. E por meio da luz divina que o crente anda, o seu andar é como um discernimento de sabedoria, que realmente mostra o que ele deve fazer e o que ele não deve. Mostra aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Então os que servem a Deus nesse mundo, aqueles que andam na luz do Senhor, em todo o seu caminho, ele é guiado, o espaço dele é dirigido pelo Senhor. Amém? Há um compromisso que jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana. Não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual e vem de cima. Ou seja, como que nós vamos fazer isso? Será que nós vamos numa escola, vamos aprender? Não. Isso vem do Senhor Jesus, é uma sabedoria que só Jesus tem para dar. Então, se você e eu, se nós servirmos a Deus, andarmos segundo a vontade de Deus, nós vamos aprendendo. Não é no curso, não é numa sala de aula. Nós aprendemos diante da palavra de Deus, com o nosso temor a Deus, com a nossa dedicação ao nosso Deus. Então, por isso que fala que há um compromisso que jamais voltar à conduta antiga do mundo, ou seja, quando o cristão assume um compromisso com Deus, de não voltar mais atrás. Então, quando ele assume esse compromisso, ele tem realmente uma conduta, ele tem, contudo, o que é relevante, ou seja, aquilo que é necessário, aquilo que não pode faltar. É compreender que essa sabedoria, ela não é humana, é uma sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do Senhor para cada um de nós, né? Então, por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhante ao Senhor Jesus. Se nós vivemos dessa forma, nessa santidade, nessa perspectiva, nessa conduta,
nós estamos andando dentro dos padrões do Senhor Jesus e nós estamos então se tornando semelhante ao próprio Senhor Jesus. É isso que o apóstolo Paulo diz lá atrás. Ele diz: sede imitadores do Senhor Jesus, porque nós precisamos imitar o Senhor Jesus, né? Nessa conduta, nessa caminhada, nós realmente, se fizermos isso, nós estamos então se tornando semelhante ao Senhor Jesus, vencendo os dias maus. Todo mundo já ouviu falar isso aí, os dias são maus, todo mundo já ouviu falar, todo cristão, todo crente, todo religioso já ouviu falar sobre os dias maus. E aqui nós vamos entender agora o que é vencer os dias maus. Nos diz assim, primeiro ponto, nós vamos falar sobre o redimir do tempo. O versículo 16 de Efésios 5, ou seja, o versículo 16 do capítulo 5 de Efésios, ele apresenta o verbo como tradução do grego, e ele possui dois sentidos. Um sentido significa redimir, ou seja, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Alguém que tinha que pagar um preço e foi resgatado. É o que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Todo o preço que nós teríamos que pagar, Jesus pagou por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, para nos defender, para nos comprar com um bom preço, e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então nós fomos redimidos, um preço maravilhoso, um preço glorioso que o Senhor Jesus pagou com o seu próprio sangue, derramado na cruz do Calvário. Então a palavra redimir significa resgatar do poder de outro, pelo pagamento de um preço. Então podemos dizer que redimir é uma expressão usada para referir-se à sabedoria dos compradores, que se esperava o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Ou seja, uma pessoa que tem sabedoria, ele não compra de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele sabe o momento certo, a hora certa dele fazer o negócio. Então, é o que o Senhor fez com nós e nos resgatou do pecado, né? Com a expressão redimir do tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa, maneira sábia, no contexto desse mundo. Ele vai redimir o tempo, ou seja, ele espera o momento certo, a hora certa, para então ele fazer aquilo que ele quer fazer, comprar, resgatar e assim por diante. Redimindo o tempo e a volta do Senhor Jesus Cristo. Redimindo o tempo e a volta do Senhor Jesus Cristo. Redimindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de redimir o tempo, entre os cristãos primitivos, este tinha em mente eminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Quando você, quando nós aceitamos Jesus, qual é a nossa esperança? É a volta de Cristo. O momento que Jesus vem buscar a sua igreja sobre a face da terra. Então, realmente o que nós estamos esperando, é a esperança do crente. Por isso que fala redimindo o tempo e a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso os cristãos era incentivado a procurar sabiamente, aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se preparar espiritualmente para aquele dia. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos ensinados
que durante a nossa caminhada, a nossa jornada sobre a face da terra, nós teríamos que fazer tudo de uma maneira especial para aguardar a volta de Cristo. Porque é o que a palavra de Deus fala lá no livro de Marcos, que eu já citei hoje. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, né? Então, o mais necessário para o cristão, quando ele aceita Jesus, é a volta de Jesus. Não adianta ele se tornar um pastor, se tornar um missionário, não adianta ele se tornar poderoso sobre a terra e perder a própria alma. O dia que Jesus voltar, ele não subir no grande arrebatamento da igreja, ele não fazer parte da igreja que subiu para a eternidade, subiu para o céu. Então, podemos ser dono de emissoras, podemos construir os maior templo luxuoso, bonito, mas quando a trombeta tocar, nós ficamos aqui. Então, a esperança do cristão que serve a Deus não pode, de maneira alguma, descuidar das coisas mais especiais, que é a volta de Cristo. Por isso que está dizendo aqui dessa forma, né? Nesse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. A volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento. E os cristãos primitivos, lá do início, tinha isso no coração, esperar a volta de Cristo. Jesus voltou para eles? Sim. Eles não estão mais aqui entre nós. Jesus já voltou para eles. Se eles não tivessem feito a vontade de Deus, estivessem aguardando a volta de Cristo, quando Jesus voltou para eles, eles não tinham realmente obtido essa vantagem de ser um verdadeiro cristão para subir no primeiro arrebatamento, que a palavra de Deus fala, que é a primeira ressurreição. Então, por isso que nos fala dessa forma. Por isso, o cristão era incentivado a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se preparar espiritualmente para a volta de Cristo, ou seja, aquele grande dia da volta de Cristo. Assim, a perspectiva iminente da volta do Senhor Jesus faz com que não pequemos tempo, não percamos o tempo, ou seja, não podemos perder o nosso tempo nas coisas banais, coisas sem importância. Às vezes tem tanta coisa banais que acontece na nossa vida que nós ficamos perdendo tempo com aquilo. Então, o que nós somos orientados é não perder nosso tempo com as coisas banais. Às vezes as pessoas perdem tanto tempo com veste, com tanta coisa, esquece das coisas principais. Então, existem muitas coisas banais que às vezes faz o cristão, o ser humano, a ficar perdendo tempo. Então, aqui fala para nós que não percamos o nosso tempo com as coisas banais. Antes, nos exorta a viver de uma maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Às vezes ficamos, meu Deus do céu, ficamos perdendo o nosso tempo com tantas coisas banais. Ah, minha igreja é melhor do que a sua. Ah, minha igreja é maior do que a sua. Ah, minha igreja fala bonito, canta bonito. Não, essas coisas não precisamos perder tempo. Ah, na minha igreja tem que usar isso, não pode usar aquilo. Nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos usar o nosso tempo de uma maneira especial. Não ficar perdendo o nosso tempo com as coisas banais. Achando que políticos,
que essa pessoa é melhor que aquela, que esse é melhor que aquele, esse pastor fala mais bonito, prega mais bonito. Não podemos perder o nosso tempo com coisas banais. Temos coisas mais necessárias para nós fazermos, que é nos exortarmos a viver de maneira sábia, maneira santa, piedosa, pois o Senhor Jesus, ele pode voltar a qualquer momento, e as coisas banais não vai nos trazer salvação. As coisas banais não vai nos levar à presença do nosso Deus. Os dias são maus. Os dias são maus. Outra expressão que chama atenção é: os dias são maus. Efésios 5:16. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar a uma prática do mal. Então, quando nós ouvimos uma expressão, os dias são maus, é isso que significa. Nós vivemos numa prática pecaminosa. Nós vivemos, então, numa sociedade contaminada pelo pecado. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não recorrermos à verdadeira vontade de Deus, nós podemos também estar infiltrado, perder o nosso tempo e nos levar também à prática do pecado. Não podemos nos conformar com essa responsabilidade, com essa possibilidade. Não podemos ser insensato tal a ponto, mas entender. Nós precisamos entender. Não ser insensato, tolo, ignorante, desprovido de conhecimento, de sabedoria, mas nós precisamos então estarmos atentos. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas precisamos entender qual seja a vontade do nosso Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com o cristão aproveitando o tempo para fortalecer a sua vida espiritual. Então não é perdendo tempo com as coisas banais, não é vivendo de uma maneira qualquer, mas como nós estamos dizendo aqui, de modo de estar fazendo a vontade de Deus como cristão, aproveitando o tempo para se fortalecer na vida espiritual, praticando o bem para com todos, ler a Bíblia, orar e se consagrar e também congregar. Então isso é importante para o cristão, né? Está fazendo dessa forma. Então, realmente, o que nós estamos percebendo aqui é que não podemos ser apenas um religioso, mas sim servir a Deus, tomando sempre cuidado, não ficar perdendo tempo com coisas banais, mas sim fazendo aquilo que é da vontade de Deus, agradando a Deus espiritualmente, lendo a Bíblia, congregando, servindo a Deus, para que nós possamos estar vivendo uma vida então agradável ao Senhor nosso Deus. Conclusão: em nossa caminhada para a mansão celestial, precisamos seguir o padrão divino. Sabia que nós vamos viver eternamente com o Senhor numa mansão celestial? A palavra de Deus nos mostra, né? Então, em nossa caminhada,
Para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo próprio Pai, as normas determinadas pelo próprio Deus para a nossa vida, que estão inseridas em sua palavra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, você pode ler lá. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem a oportunidade para fazer o bem, e não deixando-nos dominar pelas coisas, pelos dias maus, na certeza que a vinda do Senhor se aproxima. Isso nos incentiva vivermos de maneira santa. Isso incentiva. Se nós lermos a palavra de Deus, observarmos a palavra de Deus, nós vamos estar então vivendo de acordo com a vontade de Deus e sendo incentivado a viver realmente esses padrões bíblicos, os padrões do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar fazendo a lição de número 5, 7 da noite, por esse mesmo perfil, fazendo essa live, novamente quarta-feira, com a lição 5. A lição 5 vai trazer um título dizendo os inimigos do cristão. Nós vamos entender o que é os inimigos do cristão. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. E vamos então agradecer a Deus e encerrar essa live dessa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite, Senhor Jesus, por este momento maravilhoso, Senhor, na tua presença. Ó Deus, abençoa todos os irmãos que estão presentes nessa live, aqueles que vão, ó Deus, estar no decorrer dos dias, Senhor, participando também através do YouTube, do WhatsApp e também do Facebook. Senhor, obrigado, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, a tua bênção e favor, Pai, dos nossos irmãos, de todo o povo, Senhor, do Rio Grande do Sul. Senhor, situação difícil que aquele povo estão atravessando, mas o Senhor está no controle de tudo, meu Pai. Nós te pedimos a tua bênção sobre a vida deles, que o Senhor guarda eles, livra de todo mal, que o Senhor faz, ó Deus, um milagre naquela região, naquele estado, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por essa live e pedimos, ó Deus, a tua bênção e favor de cada lar, de cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira na nossa próxima live, em nome de Jesus. Obrigado.